40% a mais. Isso não pode estar certo. Pisquei para a tela, mas os números se recusavam a mudar. Não importava quantas vezes eu atualizasse a planilha. O documento de remuneração que Rafael, do RH, havia compartilhado acidentalmente com todo o departamento financeiro, em vez de apenas com a equipe de liderança, brilhava no meu monitor, cada linha mais esmagadora que a anterior. Danilo Martins, 2 anos na empresa, salário base, R$ 173 mil. Larissa Almeida, 14 meses na empresa, salário base, R$ 34.500. Felipe Costa, 8 meses na empresa, salário base, R$ 42 mil. Todos eles foram treinados por mim. Todos eles ganhavam quase 40% a mais do que meu salário de R$ 28.750 depois de 9 anos construindo toda a infraestrutura financeira da empresa do zero. Os sons do escritório se dissiparam ao meu redor. Os cliques do teclado, as conversas sussurradas, o zumbido do ar-condicionado que sempre gelava demais. Rolei o documento novamente, sentindo um aperto no peito ao encontrar meu nome enterrado na página 3. Helena Alves, 9 anos na empresa. Salário base, R$ 28.750. 9 anos. Incontáveis 60 horas de trabalho resolvendo equações impossíveis, encontrando erros que ninguém mais conseguia ver, criando protocolos de conformidade que economizaram milhões para a empresa, treinando cada pessoa que agora ganhava muito mais do que eu. Olhei para Danilo, do outro lado do escritório, rindo de algo na tela, provavelmente mais um meme de criptomoeda. Danilo, que ainda me perguntava como conciliar contas a pagar corretamente, mesmo com 2 anos no cargo. Danilo, que ganhava quase R$ 20 mil a mais que eu. O e-mail de Rafael me avisando sobre o recall chegou 3 minutos depois, mas era tarde demais. Eu já tinha baixado a planilha e salvo no meu disco rígido. Fechei meu laptop e fui direto para o escritório de Ricardo Monteiro, meu gerente nos últimos 6 anos. Não marquei reunião, não enviei mensagem, apenas bati 2 vezes e entrei quando ele levantou os olhos da mesa. Helena, algo urgente? Ele teve a audácia de parecer irritado com a interrupção. Coloquei meu laptop na frente dele, aberto na planilha. Preciso entender isso. Minha voz soou estranha, controlada, mas vazia. Os olhos de Ricardo se voltaram para a tela e depois para mim. O leve alargamento de suas pupilas me disse tudo. Ele sabia exatamente o que eu tinha encontrado. Fechou meu laptop e recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos. Helena, sabe, não posso discutir a remuneração de outros funcionários. Não estou perguntando sobre a remuneração deles, estou perguntando sobre a minha. Reabri o laptop. 9 anos, Ricardo. 9 anos construindo todos os sistemas financeiros dos quais esta empresa depende. Eu treinei todas essas pessoas que agora ganham 40% a mais que eu. Como isso é possível? Ele suspirou. Aquele gerente tinha um talento especial para fazer você se sentir irracional. O mercado mudou significativamente desde que você foi contratada, Helena. É a política da empresa para a entrada em novos mercados. Sua remuneração foi definida em uma economia diferente, então ajuste-a. Não é tão simples assim. Existem proibições, estruturas, políticas. Ele deu de ombros. De fato, deu de ombros para mim. É pegar ou largar? Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de algo completamente diferente. Gostaria de solicitar uma revisão formal da minha remuneração. Mantive a voz calma. Posso enviar o pedido, mas, francamente, será negado. Concluímos as revisões anuais no último trimestre. Você recebeu seu aumento padrão de 3%. Ele olhou para o relógio. Havia mais alguma coisa? Naquela noite não chorei, não gritei, não liguei para minha irmã Mariana para desabafar minha frustração. Em vez disso, abri meu laptop na mesa da cozinha e comecei a escrever. A propósito, sou Helena Alves, 34 anos. O tipo de pessoa que organiza o porta-tempero em ordem alfabética e separa o armário por cores.
O tipo de pessoa que sempre ouviu que é detalhista e segue um código corporativo rigoroso que te cobra até você quebrar, porque você é responsável demais para deixar as coisas darem errado. Deixe-me fazer uma pausa antes de prosseguir. Você poderia, por favor, tirar alguns segundos e me dizer de onde está me acompanhando? Quero que minha história chegue até você onde quer que você esteja. E se você já se sentiu desvalorizado, talvez deixe um coraçãozinho ou algo assim, porque o que eu vou contar mudou tudo para mim. E talvez mude para você também. Lá estava eu, sentada à mesa da cozinha com uma taça de Cabernet Sauvignon, criando o documento mais importante da minha carreira. Comecei com uma cronologia simples dos meus 9 anos na empresa. Em 2014, fui contratada como analista financeira. Construí o primeiro sistema automatizado de relatórios que eliminou 30 horas de trabalho manual por semana. Em 2015, fui promovida a analista sênior. Reestruturei o processo de contas a receber, reduzindo as cobranças pendentes em 42%. Em 2016, criei uma estrutura de conformidade tributária que passou por auditoria federal sem nenhuma apuração. Primeira auditoria limpa na história da empresa. Documentei tudo, cada crise que evitei, cada real que economizei, cada sistema que construí, cada pessoa que treinei e que agora ganhava mais do que eu. Trabalhei a noite toda, movida por uma clareza fria que nunca havia sentido antes. Ao amanhecer, havia criado uma análise de 43 páginas intitulada O Custo da Memória Institucional, uma visão completa do meu valor para a empresa. Na última página, calculei o valor exato que economizei para a empresa só no ano anterior, R$ 267.459. Em comparação ao ajuste que eu deveria ter recebido para atingir o salário de mercado, era de R$ 39.500. A matemática não era complicada. Imprimi o documento e encadernei profissionalmente em uma cafeteria 24 horas. Depois, fui para casa, tomei banho e vesti minha roupa mais cara. Lápis carvão, saia e blusa creme que comprei após minha última promoção, 3 anos atrás. Quando cheguei ao escritório, fui direto para a sala do CEO Gustavo Silveira. Sua assistente, Bianca, ainda não estava na mesa. Eram apenas 7h15 da manhã. Entrei sorrateiramente no escritório vazio e coloquei 3 itens no centro da mesa. Minha carta de demissão, uma oferta de emprego de uma empresa concorrente que me cortejava há meses, oferecendo mais de R$ 65.000 em benefícios, e minha análise encadernada em couro. Então fui para minha mesa e comecei a trabalhar como se fosse um dia qualquer. Às 9h30, meu telefone tocou. O ramal de Gustavo. Helena, você poderia vir à minha sala, por favor? Sua voz estava tensa. Peguei meu caderno e caneta e caminhei deliberadamente pelo escritório onde as pessoas já cochichavam. A notícia sobre a planilha havia se espalhado. Senti os olhares deles em mim, mas mantive o olhar firme. Quando entrei na sala de Gustavo, encontrei não apenas ele, mas também Ricardo, Rafael e Verônica Castro, a COO. Minha análise estava aberta sobre a mesa de Gustavo. Fecha a porta, por favor, Helena, disse ele. Aos 57 anos, Gustavo tinha a calma treinada de alguém que nunca ouvira um não como resposta. Permaneci de pé, mesmo quando ele gesticulou para a cadeira. Revisamos seu documento, começou, batendo na capa de couro. Devo dizer que está bem completo. Obrigada, respondi, mantendo a voz neutra. Parece haver um mal-entendido sobre remuneração que precisamos resolver, interrompeu Rafael, do RH, suando levemente. Sem mal-entendidos, repliquei. Trabalho aqui há 9 anos. Treinei 5 pessoas que agora ganham significativamente mais do que eu. Quando levantei a questão, disseram que era política da empresa. Estou apenas tomando uma decisão comercial com base nas informações fornecidas. Ricardo se remexeu, visivelmente incomodado. Helena, se você tivesse nos dado um tempo para analisar sua solicitação,
Eu já fiz isso por 9 anos, cortei, encarando Gustavo diretamente. A seção final da minha análise inclui um plano abrangente de transferência de conhecimento. Cada processo, contato, solução alternativa e vulnerabilidade de sistema que existe exclusivamente na minha cabeça, organizado por impacto departamental. Vocês encontrarão muitos detalhes. Verônica, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Você claramente refletiu bastante sobre isso, Helena. Refleti. O que seria necessário para você reconsiderar a sua demissão? Perguntou Gustavo, inclinando-se para frente. Já esperava por essa pergunta. Disse, calma. Meu valor de mercado está claro tanto pela sua estrutura de remuneração quanto pela oferta concorrente que recebi. Mas não se trata apenas de dinheiro. São 9 anos de subvalorização, apesar das minhas contribuições comprovadas para o sucesso da empresa. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se tornar desconfortável. Eu precisaria de um ajuste salarial de R$50 mil como compensação retroativa pelo ano anterior, além de uma revisão formal das práticas de remuneração em toda a empresa para evitar desigualdades semelhantes. Rafael ficou boquiaberto. Ricardo olhou para os sapatos. Gustavo me observou por um longo momento. Você percebe que está pedindo algo altamente incomum? Disse ele. Assim como construir toda a infraestrutura financeira da empresa e treinar meus próprios substitutos com 40% de desconto por 9 anos, retruquei, com um leve sorriso. O relógio na parede de Gustavo tic-paqueou alto no silêncio que se seguiu. Do lado de fora do escritório, pessoas fingiam não olhar. Finalmente ele assentiu. Dê-nos 24 horas para preparar uma resposta formal. Peguei meu caderno. Minha demissão entra em vigor em 2 semanas, mas o plano de transferência de conhecimento exige no mínimo 60 dias. Vocês têm 24 horas para decidir se vale a pena preencher essa lacuna, disse, virando-me para sair. Helena, só por curiosidade, quem fez a oferta concorrente? Verônica perguntou. Parei na porta. Aurora Soluções Financeiras. Eles são liderados por Amanda Rocha, que deixou esta mesma empresa há 5 anos após sofrer o mesmo tipo de tratamento que eu. Desde então, Amanda construiu uma concorrente que vem roubando nossos clientes há 2 anos. A expressão nos rostos deles mostrou que finalmente entenderam o que estavam prestes a perder. Voltei para minha mesa. Coração disparado, mas passos firmes. Eu sentia a mudança do poder no ar. Pela primeira vez em 9 anos, eu não era apenas Helena, a arquiteta financeira confiável. Eu era Helena, a força a ser reconhecida. E eles sabiam disso. Quando me sentei, meu celular se iluminou com uma mensagem de Amanda. Você fez isso? Respondi com uma única palavra. Sim. A resposta dela veio instantaneamente. Perda deles, ganho nosso. Jantar hoje à noite para comemorar. Sorri ao largar o celular. A verdadeira vitória não foi apenas me defender após 9 anos de desvalorização, mas o que viria a seguir. O segredo que eu não incluí na minha análise era o mais valioso de todos. Olhei ao redor do escritório que fora meu segundo lar por quase uma década. O leve cheiro de café queimado na copa, o zumbido irregular do ar-condicionado, a vista da cidade que eu via crescer ano após ano com novos prédios. Tudo tão familiar, mas, de repente, diferente. Meu computador apitou com uma nova mensagem, ela de João, do Contas a Receber. O que está acontecendo? Todo mundo dizendo que você pediu demissão. As notícias correm rápido em um escritório projetado para espionagem. Minimizei a mensagem e abri o arquivo em que vinha trabalhando há meses. Não era minha análise, era algo completamente diferente. Quando disse que documentei tudo nesses 9 anos, quis dizer tudo mesmo.
A primeira transação irregular me chamou a atenção 18 meses antes. Um pagamento de fornecedor que não correspondia a nenhum pedido de compras aprovado. Pequeno o suficiente para passar despercebido. R$ 13.875 para uma empresa de consultoria que eu nunca tinha ouvido falar. Reclamei com o Ricardo, que descartou como pré-aprovada pela diretoria executiva. Mesma resposta na próxima transação. Após a terceira demissão, comecei um registro secreto, transações sem documentação, fornecedores com endereços de caixas postais e sem sites, pagamentos trimestrais, crescendo levemente a cada vez. No sexto mês, o padrão tornou-se inconfundível. Alguém estava desviando fundos da empresa por meio de contas falsas. Os valores eram calculados para não acionar auditorias, começando baixos e aumentando o suficiente a cada trimestre para estabelecer um padrão normal em relação à receita crescente. Era uma operação financeira fantasma que desviou mais de R$ 2.700.000 nos últimos 3 anos. Esse era o documento que Amanda realmente queria. Ela vinha me cortejando há meses, oferecendo um salário compatível com o meu valor, desconfiando do que eu já tinha confirmado. A imagem financeira impecável da empresa era construída sobre fraudes cuidadosamente elaboradas. O telefone da minha mesa tocou, assustando-me. Era o ramal de Ricardo. Helena, você pode vir até a sala de conferências? Gostaríamos de continuar nossa conversa. 3 horas. Eles só precisavam de 3 horas, não 24. Já vou. Quando entrei na sala Pinho, nossas salas de conferência tinham nomes de árvores, porque nada diz criatividade corporativa como uma árvore. Encontrei Gustavo, Ricardo, Verônica e agora Fernando Duarte, nosso consultor jurídico. Que grupo eclético! Por favor, sentem-se, gesticulou Gustavo para a cadeira à sua frente. Parecia que não havia dormido, embora ainda fosse cedo. Sentei-me, colocando meu caderno e caneta exatamente à minha frente. Analisamos seus pedidos, começou Gustavo, e estamos preparados para lhe oferecer um pacote de remuneração revisado. Fernando deslizou um documento pela mesa. Levei um tempo lendo, consciente dos 4 pares de olhos fixos em mim. Ajuste salarial de R$ 65.000, com efeito imediato. Bônus de retenção de R$ 45.000. Novo cargo, diretora sênior de operações financeiras. Uma vaga no Comitê de Liderança Executiva. Tudo o que eu havia pedido, e mais um pouco. Um contra-ataque desesperado de pessoas que de repente perceberam o quanto estavam vulneráveis. Fechei o documento e olhei para cima. Isso é aceitável, obrigada. O alívio no rosto de Ricardo era quase cômico. Gustavo deu um sorriso forçado. Fernando vai trabalhar com RH para agilizar a papelada. Estamos satisfeitos por ter resolvido tudo internamente. Assinei, juntando minhas coisas para sair. Fernando pigarreou. Só mais uma coisa, Helena. Como parte deste novo acordo, preparamos um contrato de confidencialidade padrão referente às estruturas de remuneração da empresa e a quaisquer irregularidades que você possa ter observado durante sua gestão. Ah, claro, irregularidades. Mantive a expressão neutra. Fernando, como todo bom advogado, mantinha sua cara de pôquer. Linguagem padrão, nada alarmante. Deixei o silêncio se estender por 3 segundos antes de responder. Preciso revisar com atenção antes de assinar. Poderia me enviar por e-mail? Fernando assentiu, embora um músculo em seu maxilar traísse um leve aperto. Levantei-me, mas parei na porta. Mais uma coisa, acrescentei. Gostaria de uma confirmação por escrito de que a revisão da remuneração de outros funcionários potencialmente afetados começará dentro de 30 dias. Verônica e Gustavo trocaram olhares rápidos. Incluiremos isso na documentação, disse Verônica, finalmente. Assinei e saí, sentindo os olhares ardendo em minhas costas ao atravessar o escritório até minha mesa. Meu telefone vibrou com outra mensagem de Amanda. Atualização. Contraproposta aceita. Estão incluindo o acordo de confidencialidade sobre irregularidades. Resposta rápida. Perfeito. Prossigam conforme o planejado. As 2 semanas seguintes foram fascinantes.
De repente, eu era incluída em reuniões executivas, não apenas preparando materiais, mas participando delas. Pessoas que mal me cumprimentavam no corredor agora paravam para conversar. Ricardo trouxe café preto, sem açúcar, exatamente como eu gosto, sem que eu pedisse. Assinei a carta de oferta revisada, mas continuei questionando o contrato de confidencialidade, enviando-o de volta ao jurídico com perguntas sutis, tática de protelação sugerida por Amanda. O documento não tem problemas legais, expliquei à minha irmã, Mariana, durante o jantar no fim de semana. Só estou ganhando tempo. Mariana balançou a cabeça, girando a massa no garfo. Ainda não acredito que você está fazendo isso. A antiga Helena se deixou desvalorizar por 9 anos. A nova Helena entende seu valor. E a nova Helena é, digamos, um pouco intimidante. Mariana riu. Adorei. Para quem está se perguntando o que aconteceu, porque sei que vocês estão, deixem-me ser clara. Não infringi nenhuma lei. Não roubei segredos da empresa, não sabotei sistemas. O que fiz foi muito mais eficaz. No 15º dia após meu confronto, um dia depois da minha demissão entrar em vigor, sentei-me novamente em frente a Gustavo, Ricardo, Verônica e Fernando. Desta vez, Leandra Oliveira, presidente do conselho, se juntou via videoconferência. Helena, obrigado pela paciência enquanto ajustávamos os detalhes do seu novo cargo. Começou Gustavo, com aquele sorriso de CEO que nunca chega aos olhos. Antes de finalizarmos, preciso compartilhar algo com todos vocês, disse, tirando uma pasta fina da bolsa. Já aprovamos seus pedidos, interrompeu Ricardo. Não se trata da minha remuneração. Distribuí cópias de um documento de 15 páginas para todos à mesa e enviei a versão digital para Leandra. Isso é sobre os R$2.700.000 que foram sistematicamente desviados da empresa por meio de contas falsas de fornecedores nos últimos 3 anos. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Leandra se inclinou para frente na tela, estreitando os olhos. Detalhei padrões de transações, empresas de fachada e rastreei os fundos até o destino final. Mantive a voz calma e profissional. Inicialmente, relatei essas inconsistências a Ricardo há 18 meses, mas me disseram que haviam sido aprovadas pelo nível executivo. Todos olharam para Ricardo, que estava pálido. Deve haver algum engano, gaguejou. Sem engano, continuei. Verifiquei cada transação. O padrão ficou claro depois dos 12 primeiros pagamentos. O que não estava claro era quem estava por trás disso. Virei para a página 12 do relatório. O dinheiro estava distribuído entre 7 empresas de responsabilidade limitada, todas rastreadas até uma holding chamada Pinheiro Investimentos. Parei. Uma holding registrada em nome do cunhado de Fernando Duarte. Os nós dos dedos de Fernando ficaram brancos sobre a mesa, embora sua expressão não mudasse. Isso é um absurdo, disse ele calmamente. Nunca ouvi falar da Pinheiro Investimentos? Talvez não nominalmente, concordei, mas a assinatura que autoriza os documentos de constituição corresponde à assinatura na certidão de casamento com Claire Duarte. Não Fernando, seu cunhado, João Pimentel, assinou ambos. A voz de Leandra cortou a tensão. Senhora Alves, essas são alegações extremamente graves. Por que nos levar isso antes de as autoridades? Encontrei seu olhar através da câmera. Porque acredito em dar à empresa a oportunidade de resolver a situação internamente primeiro. A fraude foi sofisticada, mas contida. Parece envolver apenas algumas pessoas, não corrupção sistêmica. O que eu não contei foi que Amanda havia sugerido essa estratégia. Deixe que eles acreditem que você está fazendo um favor para eles, ela me disse. Dê corda suficiente para que se enforquem sozinhos. Preciso chamar nosso advogado externo, disse Leandra, já pegando o celular. Fernando se levantou de repente. Esta reunião está encerrada até que a representação legal de todas as partes esteja presente. Sente-se, Fernando,
disse Gustavo baixinho, sem tirar os olhos dos documentos à frente. Helena, há quanto tempo você está compilando essas informações? 18 meses. Desde a primeira vez que relatei um pagamento irregular e fui ignorada. Ricardo parecia prestes a desmaiar. Nem um pouco, eu nunca... Você nunca fez perguntas, terminei para ele. Você nunca investigou quando levantei preocupações. Confiou nas pessoas erradas e ignorou as certas. As 8 horas seguintes foram um borrão. Ligações de emergência do conselho, consultores externos chegando, segurança escoltando Fernando para fora do prédio e contadores forenses sendo chamados. Respondi às perguntas com calma, forneci toda a documentação e observei a empresa à qual dei 9 anos de serviço lidar com a traição de seu próprio advogado de confiança. À meia-noite, ficou claro que Fernando era o arquiteto do esquema, com 2 cúmplices no departamento de contabilidade, responsáveis pelos pagamentos fraudulentos. Ricardo não era cúmplice, apenas negligente e confiante demais em Fernando, que o tranquilizara dizendo que os pagamentos eram honorários de consultoria legítimos e aprovados pela administração. Saí do prédio à 1 da manhã, exausta, mas estranhamente calma. Amanda me esperava no carro, do outro lado da rua. Como foi? Perguntou ela enquanto a me jogava no banco do passageiro. Exatamente como você previu. Fernando já está em apuros. O conselho está em pânico. Gustavo e Verônica estão correndo atrás de controlar os danos. Amanda sorriu na escuridão. E você? Começo como sua nova diretora financeira no mês que vem, como combinamos, com um bônus de assinatura equivalente ao que eles desviaram da própria empresa. Recostei-me no encosto de cabeça. Mas primeiro, 3 semanas de folga. Não tiro férias de verdade há 9 anos. E depois? É aí que a história fica realmente interessante. A empresa tentou esconder o desfalque, mas essas coisas sempre vazam. Em poucos dias, Fernando e seus cúmplices enfrentavam acusações criminais. Ricardo foi afastado enquanto aguardava investigação interna sobre sua falha de supervisão. O conselho contratou uma empresa independente para auditar completamente todos os sistemas financeiros, sistemas que eu mesma havia construído e conhecia de cabo a rabo. 2 dias antes de assumir meu novo cargo, o Nagal me ligou pessoalmente. Helena, precisamos conversar. Sua voz já não tinha a confiança de um CEO. A equipe de auditoria está com dificuldades para entender alguns sistemas que você projetou. Quase ri. Minha metodologia estava totalmente documentada no plano de transferência de conhecimento que eu entreguei, aquele que ele ignorou achando que poderia me pagar para ficar quieta. E estamos dispostos a oferecer uma taxa de consultoria para ajudá-la na transição. Diga seu preço. Meu preço? Repeti, sorrindo por dentro. Meu preço estava avaliado de forma justa pelos 9 anos de lealdade e expertise. Aquela oportunidade já havia passado. Desliguei e bloqueei o número dele. No meu primeiro dia no escritório de Amanda como CFO, fui recebida com uma taça de champanhe. Aos novos começos, brindou ela. E ao reconhecimento do seu valor, acrescentei em silêncio. Em 6 meses, conquistamos 3 clientes importantes que haviam deixado minha antiga empresa por desconfiança nos controles financeiros. Em 1 ano, a empresa dobrou de tamanho e foi reconhecida como líder em práticas financeiras transparentes. Implantei uma estrutura de remuneração justa, garantindo salário igual para trabalho igual, independentemente do tempo de contratação. A cada trimestre, revisava pessoalmente os dados salariais para corrigir disparidades emergentes. Quanto ao meu antigo empregador, sobreviveram, mas nunca se recuperaram totalmente. Gustavo foi demitido pelo conselho, Verônica saiu para uma empresa menor e Ricardo foi rebaixado a uma função não gerencial após a investigação concluir que fora negligente, mas não criminoso. A empresa foi adquirida 2 anos depois por uma fração de seu valor anterior.
Às vezes me pergunto se tudo teria sido diferente se tivessem me avaliado corretamente desde o início. Se Ricardo tivesse investigado meus alertas sobre pagamentos irregulares, se Gustavo tivesse construído uma cultura de transparência em vez de segredo. Mas não fico pensando nisso por muito tempo, porque a verdade é que eu estou exatamente onde deveria estar. Então, se você está se sentindo subestimado, desvalorizado ou esquecido, seja no trabalho, em um relacionamento ou em qualquer área da vida, lembre-se da minha história. Reconhecer seu valor não é egoísmo, é necessário. Seu conhecimento, dedicação e habilidades têm valor real e tangível. Às vezes, você precisa ser o único a calcular esse valor e apresentar a conta. Já aconteceu com você? Se esta história tocou você, clique em curtir e inscreva-se. Compartilhe nos comentários se já precisou defender seu valor. Leio todos e adoro saber suas experiências. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. No fim das contas, o mais poderoso não é buscar vingança, mas reconhecer seu verdadeiro valor e se recusar a aceitar menos.